Que alegria que vem aí junto com uma bênção chegar e estar com você, que está caminhando, né, nesse retiro quaresmal aqui conosco, exercício espiritual todo dia de manhãzinha ou na hora que você pode, terço da misericórdia, penitência, jejum, oração e crescimento espiritual diante daquilo que nós estamos refletindo. Para a gente poder crescer espiritualmente falando, nós temos que aprender as coisas da nossa igreja. Por isso que nessa semana nós estamos falando então sobre o assunto pecado. Lembrando sempre que é bem superficial porque nós não temos tempo suficiente para isso. Zezinho, tamo junto? Tamo junto. E agora nós vamos adentrar um pouquinho mais sobre o pecado, né? Existem então os pecados capitais, nós vamos ver sobre a origem deles, né? Vamos falar sobre algum deles, também a explicação religiosa sobre esses pecados capitais. Então, tudo é um aprendizado que vai nos enriquecendo e a gente crescendo na fé, a gente se aproxima cada vez mais de Deus. Nós vamos sendo evangelizados e a partir disso nós também podemos evangelizar. Então vamos iniciar o nosso retiro de hoje, o nosso exercício espiritual de hoje, nos colocando na presença de Deus. Para que Ele esteja, né, Jesus esteja no meio de nós, enviando o seu Espírito Santo, sobre o Zezinho que vai aí apresentar o tema, sobre nós que vamos ouvir, acolher no nosso coração, para que nós possamos então caminhar e crescer espiritualmente falando. Então, na presença de Jesus e pedindo também que Ele nos abençoe, nós iniciamos o nosso exercício espiritual em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Com muita fé, vamos fazer essa oração que nós estamos rezando a cada dia da nossa quaresma. Senhor Jesus, Rei da Misericórdia, neste tempo quaresmal, coloco-me aos pés de Tua Sagrada Cruz e humildemente peço-vos a graça de viver intensamente estes 40 dias de conversão. Concedei-me a perseverança na vida de oração, para que, estando unido ao Teu amor, minha vida seja reflexo de Tua bondade. Que minhas orações não sejam somente palavras, mas se traduzam em gestos concretos de misericórdia. Ajudai-me a viver o jejum como oportunidade de unir-me a tantos irmãos e irmãs que não têm o necessário para a sua subsistência. Que meu jejum seja uma oportunidade de estar mais disponível para acolher a Tua presença salvadora em minha alma. Fortalecei-me na prática da esmola, que minhas mãos sejam as Tuas mãos a ajudar os que mais precisam. Iluminai meu coração para reconhecer a Tua face sofredora naqueles que vivem à margem da sociedade. Que meus olhos não se desviem daqueles que eu encontrar à beira do caminho, mas os acolha como a Ti mesmo. Por Tuas santas chagas, ajudai-me a atravessar os desertos espirituais, e a Tua palavra seja para mim uma bússola a indicar o caminho da vida eterna. Lavai-me, Senhor, com Tua misericórdia, renovai-me em Teu amor, que vivendo esse tempo quaresmal e unindo-me à Sua dolorosa paixão, eu nunca me perca no caminho da conversão. Amém. Amém. Bom, o Zezinho já foi adiantando que hoje nós vamos conversar sobre pecados capitais. Zezinho, se você vai falar pra gente assim, a origem, quais são os pecados capitais, a origem, o que a igreja diz disso, e nós vamos também refletir sobre 2 pecados capitais, mas daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Introduz a gente nesse assunto dos pecados capitais. Bom, primeiro a gente já ouviu com certeza falar sobre os 7 pecados capitais, não é? Então, nós vamos falar durante o decorrer dessa semana sobre a soberba,
a avareza, a inveja, a ira, a luxúria, a gula e a preguiça. São esses, então, os 7 pecados capitais. Bom, aí a gente pode se perguntar também a origem, porque a gente não acha essa origem nos textos bíblicos, não é? Então, a origem vem desde lá o Evagrio, que era um monge, e ele então vendo a dificuldade, os maus pensamentos que atrapalhavam ali a rotina e a prática religiosa dos monges. Olha, se os monges que estão lá rezando e trabalhando, muitas vezes na sua cela, tinham as suas dificuldades no pensamento e na rotina e as suas práticas religiosas, não é? Que viviam especificamente para isso, eram muitas vezes traídos pelos seus pensamentos. Então, quanto mais a gente, não é? Então foi por isso que esse monge, então, Evagrio Pontico, que viveu no ano de 345 a 399, ele então começou a trabalhar em cima disso. Esses maus pensamentos que atrapalhavam a rotina, então ele começou a trabalhar em cima disso e ele foi levando e fazendo então uma lista. E aí ele fez uma lista, na verdade, que era composta de 8 pecados capitais. Mais tarde, esta lista então foi traduzida para o latim e aí então foi reescrita pelo Papa Gregório, isso lá que viveu no ano 540 e 604, não é? Ele então acabou excluindo a preguiça, adicionou a inveja e elegeu a soberba como o pecado principal. E ainda nós vamos ver sobre isso. A soberba é o pecado principal. Bom, para finalizar, o Frei Tomás de Aquino, que nós conhecemos hoje como São Tomás de Aquino, não é? Que viveu no ano de 1225 e 1274, recuperou essa lista então, incluiu novamente a preguiça e excluiu então a tristeza. E aí ficou os 7 pecados capitais, como nós conhecemos hoje. Então, essa lista dos 7 pecados capitais começou lá com Evagrio, passou pelo Papa Gregório e foi finalizada. E a que nós temos hoje foi então reescrita e acrescentada e finalizada por São Tomás de Aquino. Até porque, Zezinho, quando a gente for ver os pecados capitais, a gente vai perceber que eles provocam na gente uma tristeza. A inveja provoca na gente uma tristeza, o orgulho também provoca, então, bem acertado. Claro que eu não ia discutir, né? Como que é o nome do santo aí? São Tomás de Aquino, né? Quem sou eu? Mas assim, fiquei pensando para entender mesmo, né? A tristeza, esses pecados, quando a gente vai cometendo, gera em nós uma tristeza. Na verdade, seria bom até a gente comentar que os 7 pecados capitais, eles são como que o nome pecado capital já tem origem na palavra latina, significa cabeça. Então ele é a parte superior, é ele quem dá então vazão e origem a todos os outros pecados. Então, em outras palavras, nós podemos dizer que eles são a raiz de todos os pecados, ou seja, são os líderes das más ações e dos maus pensamentos. Então, daí é que a gente precisa conhecê-lo, porque deles que eles são o cabeça, o pecado principal, não é? Por isso chama-se então o pecado cabeça, o pecado capital, não é? Traduzido para o português. E a gente tem que estar bem atento, porque atrás deles, que são os maiores, acaba vindo outros menores. Então hoje nós vamos aprender sobre isso, né, para que a gente possa entender um pouquinho. Então, mas existe uma explicação bíblica, religiosa sobre esses pecados capitais, Zezinho? Como eu disse no início, a gente não vai conseguir descobrir lá na Bíblia algum lugar que esteja escrito os 7 pecados capitais. Porém, eles estão inseridos na Bíblia. Lá no capítulo de São Marcos, capítulo 7, versículo de 21 a 23, há uma passagem então que lança luz sobre essa questão dos pecados capitais, onde nos diz assim: porque dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais,
os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho e a falta de juízo. Todos esses males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Então, como a gente tinha dito, não é? Esses males que contaminam internamente e que vêm no pensamento, já dava dificuldade e problema para os monges lá logo depois da vinda de Jesus, depois da ressurreição de Jesus, lá no ano 300 depois de Cristo. Esses monges já havia dificuldade então nos seus pensamentos, não é? Então foi por isso que foram surgindo. E aí nós podemos então ver que São Marcos, já bem antes disso, já falava que dentro do coração da pessoa é que procede os maus pensamentos. Então tem a ver com os pecados capitais. Bom, Zezinho deu uma pincelada aí, né? Então nós vamos falar também, bem rapidamente, sobre dois. De hoje até o final da semana, nós vamos aí refletindo e entendendo quais os pecados capitais. Hoje, o Zezinho vai falar sobre dois, que é a soberba e a avareza. O que é isso, Zezinho? Como que a gente age e reage diante desses pecados capitais? Bem, a soberba ela pode ser definida como um orgulho excessivo. Imagina aquela pessoa orgulhosa. Ela tem a tendência de considerar melhor do que as outras. A soberba é o pecado da pessoa extremamente vaidosa, que pensa e age como se estivesse acima de tudo e de todos. O oposto, e que nós podemos trabalhar em nós, que pode então combater a soberba, é exatamente a humildade. A humildade é o oposto da soberba. Para nós então, para os católicos, a soberba é o principal pecado raiz de todos os pecados, já que ela participa do pecado original descrito lá no livro de Gênesis, não foi assim? Verdade. Foi por causa da soberba do coração da mulher e que depois levou o homem a pecar, porque eles queriam ser iguais a Deus. Isso. A soberba de querer ser o melhor, não é? Em tudo, fez com que o pecado entrasse no mundo. Então, rapidamente, né, essa é a soberba. E aí o Zezinho já foi dando uma dica, porque é sempre assim, né? Tem um pecado capital e tem uma virtude que ajuda a gente a vencer. Então, o pecado capital da soberba, a virtude que nos ajuda a combater, né, para a gente ir combatendo e exercitando para vencer a soberba ou o orgulho, como ele está dizendo, é a humildade. Para finalizar sobre a soberba, existe uma passagem bíblica que está lá no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 5, que vem nos dizer assim, ó: o Senhor detesta os orgulhosos de coração. Sem dúvida, eles serão punidos. Dá para a gente entender que a soberba, então, é o pior de todos os males na nossa vida. Então a gente vai lutando, né, contra essa soberba, contra esse orgulho, contra esse impulso do nosso coração. Zezinho, e a avareza? A avareza é um pecado que a gente já conhece muito bem. E quantas vezes, e principalmente na hora da gente querer fazer uma caridade, a gente acaba fechando a mão, não é verdade? Então a avareza ela é também chamada de ganância. É aquele apego excessivo aos bens materiais e ao dinheiro. A pessoa que é avarenta, ela é mesquinha, não gosta de compartilhar o que tem e sempre faz tudo para ter mais. Sempre quer ter mais. Se ela ganha um pouco, ela quer ganhar mais. Se ela gasta pouco, ela quer gastar ainda menos. E sempre pensa nela e não nos outros. Já, então, o oposto, ou seja, a virtude que combate esta avareza, então, é a generosidade. A pessoa generosa, aquela que doa com compaixão, com vontade. De coração. De coração, ela não tem esse pecado da avareza. Já a avareza, então, existem muitas passagens bíblicas que fazem referência a ela. Uma delas está então na primeira epístola de Timóteo, que foi redigida então pelo apóstolo Paulo, e ele nos diz assim: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas
e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Esse é onde a gente começa a pensar, né, na nossa vida. Ele vai falando, eu vou pensando, nossa, será que eu sou avarenta? Nossa, será que, né, eu não tenho generosidade? A gente vai entendendo que, na verdade, todo mundo tem um pouco, né, Zezinho, desses pecados capitais. Às vezes na gente, um é mais forte, ou alguns são mais fortes, e outros com menos intensidade, e no outro, porque cada um tem um jeito, uma personalidade, mas o fato é que eles estão dentro do coração do homem, que foi o que Jesus disse, né? E do nosso coração, então, ele libera, né, os nossos pensamentos, os nossos atos, as nossas ações, as nossas escolhas e tudo mais. Tá tudo aqui, né? Se movimentando dentro de nós, e por isso que nós precisamos das virtudes para combater. Olha que bonito. Se a gente vê na nossa vida lá, aqui eu fui orgulhoso, né? Aqui eu me achei melhor que todo mundo, enfim. Eu preciso me exercitar com a virtude da humildade. A gente já começa a procurar situações, ocasiões para a gente viver a humildade. Quando a gente percebe, nossa, aqui eu fui avarenta e podia me pedir uma doação, me bateram na minha porta, me pediram um prato de comida. Eu fui lá e esquentei a comida que eu tinha de dias. Eu não fui capaz de pegar o arroz fresquinho, o feijão fresquinho. Eu não fui capaz de dar a carne que eu tinha para o meu almoço. Ou eu pus uma farofa no arroz e feijão, ou eu fritei um ovo, mas eu podia ter dado aquele pedaço de carne para aquela pessoa e eu não dei. Eu não usei de generosidade. Eu não usei de generosidade. Talvez a gente tenha dificuldade de ver aonde a gente é avarento. Mas se a gente começar a olhar e pensar aonde eu não estou sendo generoso, a gente consegue encontrar. A gente olha aonde a gente não está conseguindo viver a virtude e a gente consegue encontrar o pecado. E assim, tudo isso é matéria nossa de confissão, Zezinho. E aí a nossa confissão vai ficando cada vez mais profunda, cada vez mais objetiva. O padre, entre aspas, vai ter gosto de ouvir a nossa confissão, porque a gente vai chegar lá e falar assim, eu não matei, não roubei, do resto eu fiz tudo, né? Isso é sinal de que a gente nem sabe aonde nós estamos pecando, não é verdade? Não se preparou, não fez o ato penitencial, não é? Essa é a nossa intenção. Apesar do tempo ser curto, nós aqui a gente vai repassando um pouco de cada virtude, um pouco de cada pecado, e a gente vai se aprimorando, se aperfeiçoando e descobrindo que a gente tem esses pecados, mas que a gente tem a reta intenção de, nessa quaresma, ir deixando-os para trás. E confessando. Então vamos rezar diante daquilo que o Zezinho falou? Eu me lembrava de uma música que diz mais ou menos assim: se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas eu quero ser melhor, né? Mais ou menos isso, né? Então manda teu Espírito Santo, Senhor, para que eu possa ser melhor, para que ao Senhor olhar em mim, olhar o meu coração, o Senhor possa encontrar em meio aos pecados, às fraquezas, o Senhor possa encontrar em mim, no meu coração, um coração desejoso de vencer a avareza, de vencer a soberba e de vencer todos os pecados que eu trago dentro de mim. Então, Senhor, se o Senhor olhar para mim, o Senhor não vai encontrar muita coisa boa, não, mas o Senhor vai encontrar um desejo de ser melhor. O Senhor vai encontrar dentro de mim um coração que começa a se movimentar para deixá-lo embora, tirar do coração os pecados, para que através da confissão isso tudo seja diminuído de intensidade, para que eu possa dar um passo a mais na minha caminhada, Senhor, de conversão. Para que nesse tempo de retiro quaresmal eu possa experimentar o seu amor e a sua misericórdia e através dele, Senhor, eu me levantar
para ser um novo homem, uma nova mulher. Senhor, ajudai-nos com o Teu Espírito Santo a nos iluminar os nossos olhos, o nosso coração, para a gente perceber aonde eu não estou sendo generosa, aonde eu não estou sendo assim, liberando, onde eu não estou sendo humilde, né? Liberando a generosidade e a humildade, para que eu possa me confessar, Senhor. Uma confissão, uma boa confissão, uma confissão consciente. E obrigada, Senhor, porque através desses exercícios espirituais, dentro desse retiro, nós vamos podendo, Senhor, olhar para nós, olhar para a nossa vida e pedir, Senhor, piedade. Piedade, misericórdia de mim, de nós e de todos nós. Muito obrigada, Senhor. Amém. Amém. Olha, nós temos um livro, nós não, né? Aqui na livraria tem, e é do professor Felipe Aquino, Os 7 Pecados Capitais. Lá ele fala de cada um deles, né? Aprofunda. Então, se você quer saber mais, quer aprender mais, você pode procurar esse livro, Os 7 Pecados Capitais, do professor Felipe Aquino. Zezinho, aqui falou de avareza, né? De ficar ali regulando as coisas. O gesto concreto da nossa quaresma vai ajudar a gente a ser generoso, não é verdade? Com certeza. Aproveita então, luta contra a sua avareza, abra-se à generosidade. Isso. E venha colaborar com aqueles irmãos que mais precisam. Nossa comunidade está arrecadando então gêneros alimentícios para poder doar. Então, temos 30 famílias que recebem mensalmente a sua cesta, recebem as visitas e toda a assistência nossa. São famílias que não estão cadastradas nas paróquias, porque não está tendo mais gente, vaga, nem oportunidade. Estamos aqui para colaborar com elas e, por sinal, estamos com a nossa dispensa vazia, tá bom? Manda pra cá, na Capela da Caminho Seguro, nós vamos começar então a guardar as mercadorias, vai estar presente lá para que você veja, você tem a oportunidade de vir e trazer, você pode ter a oportunidade de mandar alguém trazer, algum supermercado da cidade, você ligar e pedir para trazer, ou ainda temos uma chave Pix aqui que você pode fazer esse depósito, lá você coloca doação de alimentos, nós vamos reverter esse valor em alimentos para nossa arrecadação desta quaresma, tá bom? A chave Pix é 17 99121 6148. Liga, gente, faça a sua doação. Aquilo que você tiver. Eu tô lembrando quando você estava falando, no ano passado a gente vinha assim, às vezes pessoas que deixavam aqui, né, ou no departamento do evangelizador, ou na livraria, deixavam uma sacolinha, às vezes um óleo, uma caixinha de leite, ou então a gente via a sacolinha lá aos pés do altar. Às vezes a pessoa trazia várias vezes, aquilo que você puder, tá bom? Pra gente montar essas cestas básicas. Nós temos uma sugestão de penitência hoje, Zezinho. Sacrificar algum apego pessoal e doar a quem não tem. Olha o seu guarda-roupa, né? Olha as coisas que você tem, coisas que você fica guardando, que você fala, eu vou usar daqui a um tempo, já passou meses, você não usou, né? Então, aquilo que está sobrando aí na sua casa, está faltando na casa de alguém. Lembrando que o que a gente doa é em bom estado de conservação, porque aquilo que não serve para mim, não serve para o outro também. E se você quiser e puder, doar para o Bazar da Providência aqui da nossa comunidade, é um lugar que nós temos, onde nós recebemos doações, vendemos num preço acessível e as pessoas que precisam, né, de um produto assim, em bom estado de conservação, num preço acessível, vão até lá e adquirem. Então, aquilo que você tem aí não fica assim, às vezes, sem saber para quem doar. Nós temos aqui o Bazar, que inclusive nos ajuda muito a chegar aos 100%. Se você quiser informações sobre o Bazar, só ligar para cá para esse número 991216148 e nós damos mais informações. Zezinho, hoje 3 horas da tarde, tem Terço da Misericórdia. Com certeza. Segundo momento. Faz parte aqui dos nossos exercícios espirituais. Isso. Então, segundo momento, 3 horas da tarde, Terço da Misericórdia. Lembrando sempre, continua firme na sua penitência,
no jejum, né, na confissão. Se não buscou ainda, busque o sacramento da confissão. E aqui, com essas reflexões dos pecados, nós vamos nos encontrar amanhã às 5 da manhã. Amanhã nós vamos falar mais um pouquinho sobre pecados capitais, outros 2 pecados para a gente olhar para a nossa vida. Se você tem algo a dizer, um testemunho para dar, como está sendo a sua quaresma, o que você está vivendo, você pode mandar através do e-mail contato@caminhoseguro.com ou por esse mesmo telefone que é a chave Pix e que é também a sua informação para você tirar informações sobre o Bazar da Providência, tá bom? Então assim a gente vai caminhando, né, Zezinho? Cada dia um passo a mais. Cada dia um passo a mais, é isso mesmo. Pode vir conosco porque esse caminho é importante para mim e para você. Curte o vídeo, compartilha. Tem muita gente que talvez não está fazendo nada ainda nessa quaresma. Vai fazer, sabe por quê? Porque você vai mandar, né, esse vídeo para ela e convidar, dizendo: olha, eu estou aprendendo tanto, eu estou crescendo tanto e eu desejo que você também aprenda e cresça. E tudo isso com a graça e com a bênção de Deus, e é essa bênção que nós vamos pedir agora sobre cada um de nós. O Senhor esteja conosco e Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, que abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. O que nós estamos pedindo todo dia? Nós vamos pedir hoje também: convertei-nos, ó Senhor, e nós seremos salvos.